Graça e paz a todos os amados e queridos irmãos. Hoje é dia 30 de julho de 2018, meu nome é Débora e hoje o Senhor me colocou uma palavra sobre o perigo que há em ouvir profetas velhos, em ouvir pessoas que se dizem intermediadores entre Deus e você. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque na palavra do Senhor tem um exemplo muito drástico, muito triste, com um final muito triste, que tinha um homem de Deus da parte de Judá, que vinha de Judá, e esse homem de Deus, ele teve uma punição grande por ficar dando ouvidos a profetas velhos, dando ouvido a profetas muitas vezes mentirosos, porque aqueles que revelam algo da parte do Senhor realmente para você, são pessoas que utilizam a palavra de Deus, estão direcionados pelo Espírito Santo. Não fique nessa de ficar buscando profecias, buscando revelações fora da palavra. Isso não provém de Deus. Isso é obra do maligno, sim, porque a maioria deles são mentirosos, porque o Senhor não faz mais essa intermediação, porque Jesus veio para nos fazer ter acesso ao trono de Deus. Nós não temos mais precisão de falar com um profeta para que Deus fale conosco. Nós precisamos sim nascer de novo, nós precisamos sim buscar o Espírito Santo, nós precisamos sim ter conhecimento da palavra de Deus, né? Crescer em amor e graça. Crescer nos ensinamentos e na direção do Espírito Santo, na comunhão com Deus. Então, eu vou ler agora uma palavra para você que muitas vezes fica buscando revelações de homens, porque não vem da parte do Senhor. E você que conhece alguém que é viciado nisso, porque geralmente quem gosta é meio que compulsivo. Ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais e mais revelações, porque aquilo não supre o seu espírito, não supre as suas necessidades espirituais, né? Porque a palavra de Deus que é a nossa verdadeira comida, nossa verdadeira bebida. Aí o Senhor me mostrou uma palavra hoje poderosa, que fala uma repreensão, exortação para pessoas que vivem neste hábito de querer ouvir vozes. Essas vozes não vêm da parte do Senhor. Vigie. O que vem da parte do Senhor está dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo que te conduz, é o Espírito Santo que te traz a vida com Cristo. Em 1 Reis 13 fala assim: o homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar! Assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. E os ossos humanos serão queimados sobre você. O Senhor jogou uma praga sobre Jeroboão porque ele estava com práticas idólatras, né? Ele tinha um altar que não era do Senhor, era um altar para os ídolos. E isso é abominação para Deus. Israel vai ser punido. A ira do Senhor está reservada para Israel, para os judeus, por eles terem sempre tido um comportamento de rebeldia, de idolatria. Em Oséias fala sobre bastante a idolatria, que o Senhor abomina a idolatria. Em toda a Bíblia fala. Então, vamos vigiar se a gente não está idolatrando, né? Algo ou alguém. Em nome de Jesus, se liberta disso. Que o teu coração venha ser um altar para Deus, não venha ser um altar de instituição nenhuma, de igreja nenhuma. Que o teu coração não seja um altar para nenhum homem ou mulher que se diz de Deus. Que o teu coração venha ser erguido para o Senhor, somente para Jesus. Amém? Vamos vigiar se nós não temos colocado em primeiro lugar algo ou alguém. Isso é abominação para Deus. E o Senhor tem punição para esses, se não se arrependerem.
Aí fala a partir do 3. Naquele dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fendará e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no! Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor e seu Deus e ore por mim, para que meu braço recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço ao rei recuperou e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ali ele rejeitou, né, aquele convite do rei e falou: não posso comer, não posso beber e eu não posso nem mesmo voltar pelo mesmo lugar que eu vim. Isso foi ordem de Deus e esse homem foi fiel até ali. Presta atenção, o perigo já está para acontecer. Olha só, vamos vigiar. A Bíblia, o Senhor Jesus muitas vezes fala: vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que sim se revestir de toda a armadura do Senhor. Aí no versículo 11 fala assim, ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos que contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou. Então o profeta disse: venha à minha casa comer alguma coisa. Ao convite da serpente. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Esse homem estava descansando debaixo da árvore. Aí veio este profeta velho dando essa sugestão para ele: venha comer na minha casa. E aí o que acontece no versículo 18? O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar como você para a sua casa, para que coma o pão e beba água. Mas ele estava mentindo, e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Olha só a vigilância que o Senhor Jesus fala de vigiar e orar. O diabo sujo usou esse falso profeta, né? Esse profeta velho, mentiroso, que era da parte dele, porque ele fez ele desobedecer a este homem, e dizendo que era de Deus, se mostrando um servo do Senhor. Olha só o perigo. E ele fez este homem de Deus cair, este homem de Deus recuar, este homem de Deus deixar de dar ouvidos à voz de Deus. Olha só, a quem você tem dado os ouvidos? A quem você tem dado ouvidos? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem é o primeiro na tua vida? São homens ou é o Senhor dos exércitos? Quem é que manda em você? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo ou você tem ouvido palavras de homens? Você tem ouvido aquilo que você gostaria de ouvir? Olha só, ele gostaria de ouvir isso. O diabo é sujo. Ele mentiu
Ele queria ouvir isso, porque ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava cansado. E aí o diabo veio, né? Porque assim como ele veio como uma serpente lá no Éden, veio como... ele veio como, supostamente, um amigo, um anjo de luz, né? Mentindo. Fazendo este homem tropeçar. Este homem recuar. Então, em nome de Jesus, que quem venha te dirigir, venha ser o Espírito Santo. Que você não deixe de ouvir a voz de Deus para ouvir vozes de demônios, vozes mentirosas, vozes que estão fora da Bíblia. O que não é profético na palavra de Deus não te serve, não é para você. E o que fala no versículo 20? Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar. E ele brandou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Presta atenção, vamos lá repetir. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, veio a mesma boca que proferiu a mentira, depois veio com uma voz de condenação, mas aí foi da parte de Deus, que havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu o pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quanto ao homem de Deus, acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e matou, e seu corpo foi estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou, é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha advertido. Assim como ele já tinha usado a palavra mesmo, o mesmo profeta, né, velho, que tinha proferido a condenação, ele ali estava advertindo a todos que aquele homem estava naquela situação porque tinha desobedecido a Deus. Então eu não vou continuar a partir daqui, né? Porque senão vai ficar muito estendido o vídeo. E eu vou falar agora eu vou falar a palavra que o Senhor tem da parte dele, que está escrito na palavra. O que o Senhor nos instrui através da palavra dele? Para que você não venha ser este homem de Deus que caiu na tentação. Este homem de Deus que não usou de sabedoria, este homem de Deus que desobedeceu a voz do Senhor, a voz do Espírito de Deus. O Espírito Santo hoje nos conduz, o Espírito Santo hoje nos direciona. E é Ele que deve ser o nosso guia. Nós devemos se submeter a essa voz, a voz do Espírito Santo. Qualquer pessoa que vier dizendo que é da parte de Deus, se for contrário ao que o Senhor já tinha falado na tua vida, que ser contrária ao que está escrito na palavra de Deus, isso você já pode repreende. Fala assim, aparta-te de mim, Satanás. Em nome de Jesus, usa autoridade. Amém? Vamos vigiar, porque é tempo de vigilância. Nós estamos em dias de trevas, dias de escuridão. E o diabo, o que ele puder fazer para te enganar, ele vai fazer para roubar a sua fé. Então, que você continue sendo direcionado e tenha conhecimento da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo venha a ser o teu guia. Em nome de Jesus. Em João 14... Vamos lá. Ok. João 14. Em João 14, a partir do versículo 23, Jesus promete o Espírito Santo. E o que diz aqui?
Em João 14, versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará e nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são a do meu Pai que me enviou. Tudo isto lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, o Senhor Jesus nos prometeu o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que nos torna filhos de Deus, que nos torna obedientes ao Pai, que nos traz o amor verdadeiro. Então, é muito importante nós estarmos cheios do azeite, cheios do Espírito Santo nesses últimos dias, porque a noiva prudente é necessário que ela esteja com suas vasilhas cheias do Espírito Santo. O seu desejo, o seu maior desejo tem que ser em agradar a Deus, em conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, busque isso, lute por isso, porque isso valerá a tua salvação, muitas vezes sim. Porque aquele que não tem um desejo de conhecer a Deus, tem algo errado com ele. Ele não nasceu de novo, ele ainda é um homem carnal. Porque aquele que nasce de novo, aquele que tem uma nova vida em Cristo, não há maior prazer do que conhecer a Deus, do que ter uma experiência com Deus. E conhecer o Pai, porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Então, que esse venha a ser o seu foco, o seu maior objetivo, conhecer a Deus. Amém? Em Romanos 8, fala sobre viver a vida pelo Espírito. E fala assim, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer para estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. O homem de Deus estava o quê? Se preocupando com aquelas necessidades dele momentâneas. O homem de Deus, de 1 Reis, capítulo 13, essa era a preocupação dele, com as necessidades momentâneas, né? Assim como foi Esaú, que preferiu trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, por uma necessidade fisiológica. Esse também foi, esse é um homem carnal. Esse é um homem que é reprovado por Deus, porque Deus reprovou Esaú. E Deus reprovou aquele homem de Deus, porque a carne falou mais alto do que o Espírito. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque quem é carnal peca, vive no pecado, não consegue vencer o pecado. Quem é carnal não pode herdar o reino dos céus, é necessário nascer de novo, é necessário ser um homem ou uma mulher espiritual. Entretanto, porque é necessário, o que Jesus falou? O que João Batista falou? Virá aquele que batizará por meio da água e pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar um novo nascimento pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito, e se de fato... a inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daqueles que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E amados, eu tenho ainda algo para te falar em relação a essa palavra maravilhosa que foi falada no último versículo, né? Que fala sobre o Espírito de vida, o Espírito que ressuscitou Jesus, que é o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito, queridos e queridas, amados irmãos, amadas irmãos, esse mesmo Espírito que vai transformar o nosso corpo na hora da trombeta, a hora do arrebatamento. Quem não tiver com o Espírito Santo não tem como ter um corpo transformado. Não tem como. Porque através do Espírito Santo que teremos o corpo de glória, um corpo sem corrupção. É através do Espírito Santo que teremos acesso ao encontro com o noivo e não conheceremos a morte nós que estamos vivos. E é esse mesmo Espírito Santo que trará vida aos mortos na hora da trombeta, os que estão em Cristo, morreram em Cristo, e eles que serão arrebatados primeiros através do Espírito Santo. Então, que venhamos em nome de Jesus buscar esse poder maravilhoso que o Senhor nos concedeu, que foi a sua presença, que venhamos sim buscar a todo custo, como a pérola preciosa, estarmos cheios da presença de Deus, termos conhecimentos do autor da nossa fé, sermos amigos de Deus, sermos parceiros do Senhor, sermos filhos de fato, filhos da adoção do Senhor, da redenção de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que em nome de Jesus hoje você venha ter força para levantar dentre os mortos espiritualmente, que através do Espírito Santo você possa ter uma vida de fato e de verdade.